João capítulo 15, glória a Deus. Eu não vou ler apenas o tema-chave, o versículo-chave, que é o 16, mas eu quero ler todo esse capítulo. Amém, queridos? Até pelo menos o versículo 17. Vamos ler? Amém? Todos acharam? Jesus fala aqui no versículo 1, João capítulo 5, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Diga assim: todo fruto, todo ramo que não dá fruto, o papai corta. Mas todo ramo que dá fruto, o papai limpa. Amém? Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Olha que coisa significativa, diz aqui no versículo 3. Jesus fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, ou seja, vós já tem a condição, a capacidade, a unção para ir e dar frutos. Amém, queridos? Aí ele fala no versículo 4, o primeiro permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus falou aqui 4 vezes permanecer. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim 5 vezes e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim 6 vezes, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanharão, lançam no fogo e o queimam. Verso 7, se permanecerdes em mim 7 vezes, e as minhas palavras permanecerem em vós 8 vezes, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor 9 vezes, e guardardes os meus mandamentos. Permanecereis 10 vezes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 11 vezes. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça 12 vezes, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, Jesus, ele traz essa narrativa no capítulo 15 de João. Eu acho tremendo quando João ele vai expor essa fala de Jesus, dizendo que ele é o agricultor, que o pai, que ele é a videira, que o pai é o agricultor e nós somos os ramos. Amém? Ele diz, eu sou o fundamento, eu sou a videira, que quem instituiu? O pai, que é o agricultor. E vocês são a ramificação desse fundamento edificado e pregado, anunciado. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos que Cristo é a videira, o Pai é o agricultor, e o agricultor, ele está preocupado com que a sua plantação seja frutífera, seja fecunda, né? Eu estava hoje ensinando na aula do Novo Decidido a Suelen e falando para ela sobre o fruto do Espírito. E dizendo que não tem como uma planta, como uma semente que foi lançada na terra, se não for adubada, se não for regada, se não for exposta à luz solar, dificilmente, só se for uma semente bem resistente, ela vai dar fruto. Assim somos nós. Assim é o fruto do Espírito que já foi colocado na nossa terra. Se ele não é regado, se ele não é adubado, se ele não é exposto ao sol, ele não frutifica. E eu estava explicando exatamente isso, que o Espírito já colocou em nós a semente do seu fruto, mas eu preciso cooperar com o Espírito para que ela progrida. Amém, irmãos? Então Jesus está nos dizendo, ele é a videira. O Pai é o agricultor, é quem está vigiando a sua agricultura, é quem está zelando, quem está cuidando, que é o maior interessado para que a sua agricultura prospere. E nós somos os ramos, aqueles que estão enxertados na verdade, aqueles que estão enxertados no fundamento verdadeiro, no fundamento que é imaculado, que é imutável. Então, quando eu olho Cristo, começando esse texto, falando de quem Ele é, de quem o Pai é e de quem somos, Ele está nos dando exatamente, irmãos, condições nele de frutificarmos. Se eu estou na videira e quem é o agricultor é o meu Pai, é Ele quem está limpando, é Ele quem está podando para que eu frutifique mais, eu tenho que frutificar. Porque eu estou no lugar certo, debaixo dos cuidados do agricultor certo. Tudo bem? Mas aí o Senhor me fez pensar nessas 12 vezes que Ele fala o verbo permanecer. 12 vezes Cristo fala permaneceis. Se vocês permanecerem, eu permaneço no meu Pai. E quando olhamos para esse verbo, irmãos, nós entendemos algo muito poderoso. Pelo menos eu entendi algo muito poderoso. Cristo não quer que a gente vá sem que antes a gente permaneça. Às vezes o nosso erro em não conseguir frutificar é porque estamos até indo, mas sem permanecer. Não tem como o ramo frutificar sem que não esteja na videira. Ele disse, permaneça em mim e eu permanecerei em você. Se as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir qualquer coisa ao Pai. Você vai pedir o que você precisar ao Pai. E o Pai vai responder, vai lhe dar. Por quê? Porque eu estou permanecendo. O segredo em ir e frutificar está exatamente em ficar e permanecer em Cristo.
No espírito de dependência, de reconhecer que eu só posso fazer algo se eu primeiro permaneço no Senhor. Se eu só consigo fazer algo porque primeiro eu permaneci. O que é permanecer, pastora? É apenas ficar num lugar, é estar na igreja. Não, permanecer em Cristo e permanecer em você é comunhão. Cristo está nos chamando a termos comunhão com Ele. A igreja que frutifica é uma igreja que tem comunhão com Cristo. Que tem como base fundamental ter primeiro permanência com o Senhor. Primeiro eu fico com Cristo, primeiro eu permaneço em Cristo, primeiro eu me encho de Cristo através do seu Espírito e depois eu vou frutificar. O contrário é errado. Porque o contrário, o ir frutificar e depois vir para Cristo, não é uma conta certa. Não vai conseguir nem frutificar. Talvez não consiga nem ir. Eu lembro aqui, João capítulo 20, eu vi quando Jesus apareceu aos seus discípulos ressurreto, e ele não tinha ido ao Pai ainda, né? E ele aparece a Maria Madalena primeiramente. E essa mulher chorando porque o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E a gente sabe, a palavra diz que ela vê 2 anjos, os anjos perguntam por que ela está chorando. Depois ela fala porque o corpo do Senhor não está ali. E daqui a pouco Jesus fala para ela, ela se vira e vê, mas não o reconhece. Ela acha que é um jardineiro. E ela fala, Senhor, se você levou ele, diga para onde foi, que eu quero ir. E quando Jesus está olhando para ela, Jesus chama ela e diz assim, mulher, por que você está chorando? E ali ela entende que é Jesus. E ela expressa Rabone, que quer dizer mestre. E ali Jesus fala, vai. Eu acho interessante que Jesus nessa hora fala assim, não me segure. Jesus fala para ela, porque eu não voltei para o Pai ainda. Mas vai e anuncia aos seus irmãos que eu estou aqui. Irmão tremendo que no capítulo 20 ainda, no versículo 19, se você puder abrir, senão você acompanha aqui no projetor. João capítulo 20, verso 19. Diz assim, então ao entardecer daquele dia, ainda é o mesmo dia que Cristo esteve com Maria Madalena. O primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus havia sido morto, ressuscitado. Eles ainda não tinham entendido da ressurreição. Pedro e João vão ao túmulo, não vê Jesus, mas eles ainda não compreenderam dessa maravilhosa promessa que era a ressurreição de Cristo. E aí eles estão aqui de porta trancada. Jesus aparece, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aos discípulos nessa hora. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. E eu acho tremendo aqui, os discípulos estavam trancados com medo da perseguição. E Jesus adentra aquele lugar, Jesus fala com eles. E Jesus fala para eles, assim como o Pai me enviou, ou seja, assim como eu vim para a terra, cumprir o meu propósito,
Cumprir aquilo que o Pai designou para que eu cumprisse, assim também eu vos envio. E ali, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Jesus libera dessa capacitação sobrenatural que só o Espírito Santo pode dar. E eu quero falar, irmãos, lembrar sobre isso, porque Jesus foi enviado por Deus. Amém? Jesus foi enviado, Jesus cumpriu o seu propósito na terra, mas Jesus levantou os discípulos e os enviou também. E assim como os discípulos foram enviados naquela época, hoje nós estamos sendo enviados por Deus. E o segredo está em ser enviado e ser bem-sucedido, está em permanecer. Amém? Não está no muito fazer. A gente às vezes acha que o que eu preciso é ser ativista, eu preciso fazer tudo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer apenas o que Cristo mandou, o ide. Amém? Você não precisa fazer nada daquilo que Cristo não te pediu. Agora, aquilo que Cristo pediu, nós temos que nos dedicar a fazer. E Cristo nos pediu, nos ordenou, na verdade. Não foi um pedido, foi uma ordenança. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, hoje é a nossa época, é a nossa era, é o nosso tempo. Nós estamos sendo preparados para sermos enviados. Irmãos, e é necessário ser enviados, porque senão a obra não dá continuidade. Se os discípulos não fossem enviados naquela época, não teria continuidade e não chegaria a nós o Evangelho. Agora, o que eu preciso fazer, pastora, para conseguir ser enviado e frutificar, segundo essa palavra de João capítulo 15? Dá frutos e frutos que permaneçam. Eu preciso primeiro permanecer. Eu não tenho como frutificar, como gerar um fruto que permaneça, se eu não sou permanente. Amém, irmãos? Se eu não sou constante na comunhão com Cristo, eu não consigo gerar frutos constantes que sejam na comunhão com Cristo lá na frente. Se eu sou inconstante, eu vou gerar frutos inconstantes. É ou não é? Se eu não estou regando a semente, se eu não estou adubando, se eu não estou expondo ela ao sol, um desses vai dizer assim: oxi, a semente vai dizer: eu vou morrer. Porque não tem ambiente para viver. E hoje, irmãos, nós somos esses geradores de ambiente espiritual. Amém? Nós somos esses que precisam permanecer em Cristo, comungar, ter comunhão, ter unidade. Em que, pastor? Em oração, em jejum, em leitura bíblica, em solitude, em busca ao Senhor, em evangelizar, em orar. Eu preciso permanecer primeiro para poder ir e ter esses frutos que permanecem. E essa é a maior encrenca hoje na igreja atual. Eu vi um pastor, eu estava lá em cima ministrando a aula para a Suelen, e glória a Deus que ela está muito feliz, é a última aula dela na próxima semana. Ela está tão feliz que vai se batizar. E glória a Deus que é uma vida, amém? Que quer se batizar, uma menina de 13 anos que pediu para se batizar. Glória a Deus por isso. E eu estava ouvindo o pastor dizer assim: vocês que estão aqui hoje na escola bíblica, venham no próximo domingo, para que eu possa dar continuidade a esse material, para que eu não precise repetir. Porque eu disse: meu Deus, o pastor está implorando que os irmãos não faltem à escola bíblica para poder receber o ensino por completo, para o ensino não ser picotado, não ser parcelado. Gente, é essa a maior encrenca da igreja hoje, é conseguir permanecer constante.
consegue nem ser constante no nosso compromisso com o Senhor. Não é verdade? Então, quando Cristo ele nos fala, permaneçam em mim, aqui no versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha aqui, gente. Olha aqui que coisa linda. Não existe segredo. A palavra está aqui sendo bem clara e revelada. Ele disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, a essência em eu dar muito fruto é eu permanecer em Cristo e Ele permanecer em mim. Se isso não está acontecendo, o fruto não vai vir. Vocês estão entendendo, queridos? Cristo está nos chamando a uma responsabilidade, não apenas de ir pregar o Evangelho, mas primeiro de permanecer nele. Amém, queridos? De ser constante no Senhor. De ter constância na oração, no devocional, na busca, na espiritualidade, na oração, na leitura bíblica. Jesus primeiro está falando que a base para dar frutos é permanecer nele e ele permanecer em nós. A partir disso, irmão, o fruto vai ser, olha, abundante. O fruto é uma consequência de uma vida que permanece em Cristo. E de que Cristo permanece nessa vida. O fruto é uma consequência. O fruto não é um esforço da árvore. Você entende isso? A árvore, a gente não passa pela mangueira e vê a árvore lá se espremendo para dar uma manga. Você passa, não tem manga. Com 5 dias você passa, está lá verdinha. Mas alguns dias você passa, está lá amareladinha. Daqui a pouco está madurinha. A árvore em si, o ramo em si, não fica se espremendo, não. Não precisa esforço. Por quê, pastora? Porque ela está permanente em um lugar. Agora, arranque essa árvore. Tente plantar em outro lugar. Ou arranque esse ramo, quebre esse ramo que está com essa manga. E tente fazer com que esse ramo ganhe raiz para você fazer dele uma árvore, uma planta. Não consegue. Tirou da videira, morreu. Então, gente, essa palavra, Jesus quando fala no versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Escute, essa ordenança de Cristo, Ele mesmo já designou. O que significa a palavra designar? Quem pode me dizer? Para que todo mundo entenda. Ordenou. Deu propósito. O próprio Cristo já designou, ou seja, Ele já propositou, já deu propósito, já preparou, já resolveu. Ou seja, você não vai precisar fazer força para dar. Você vai permanecer em Cristo. Cristo vai permanecer em você e o fruto vai fluir. O fruto vai fluir. Porque o próprio Cristo, que é a videira, já designou que isso ia acontecer. O problema não está em não ir ou não ir,
e frutificar ou não frutificar. O problema está em não conseguir permanecer. Vocês estão entendendo, queridos? Porque se eu permaneço, irmão, se eu permaneço em Cristo, Cristo permanece em mim, o fruto vai ser uma consequência. Não vai ser espinhoso, não vai ser trabalhoso, não vai ser sofrido, não vai ser nada daquilo que você não possa suportar, porque o próprio Cristo já deu propósito à sua vida para isso. Agora eu preciso permanecer, né? Essa é a nossa briga, é a briga da nossa era. Porque quando a gente está lendo a Bíblia no celular, chega a mensagem, chega a ligação. Aí as notificações do story do Instagram, as notificações do não sei o quê. Tudo que a gente tem de rede social, vai chegando notificação. A Shopee dá um gritinho, Shopee, para mostrar que tem uma promoção. Tudo vai chegando no celular para tirar a nossa atenção, para nos distrair. Essa é a briga da nossa era, a distração. Quando nós não conseguimos permanecer em Cristo, e Cristo logo, não é que Ele não queira, é que Ele não pode permanecer numa casa onde não se permanece nele. Onde Cristo é trocado. Onde Cristo é trocado pela Netflix, onde Cristo é trocado pela tantas coisas que tem na televisão, tantos canais fechados que a gente compra, parece que a gente vive atrás de encher o coração, a alma, e tanta coisa que a gente coloca na TV. Quando Cristo é trocado por essas tantas coisas, pastor, é pecado? Não é pecado. Não é pecado, pelo amor de Deus. Mas se está tomando o lugar de Cristo, é pecado. Amém? Se eu estou deixando de permanecer em Cristo para permanecer na Netflix, na série, maratonando agora, dormindo, não sem dormir, maratonando uma, outra e outra, e começa outra, e já vem outra, e eu não consigo permanecer em Cristo por causa dessas coisas, é pecado. O pecado está em a gente colocar coisas ou pessoas no lugar onde só Cristo deve ficar. Amém? É pecado não assistir uma televisão, não. Sentar assistir um filme não é pecado não. Você ir para um shopping, fazer um lanche com a sua família, você ir para a praia, não é. O problema não é isso, o problema é como a gente vai lidar com isso. Se isso vai tomar a minha comunhão com Cristo, aí é o problema. Então, irmãos, quando eu entendo essa palavra, não sei se vocês estão entendendo da maneira que eu entendi. E eu gostaria que vocês pudessem entender, que eu deixasse claro a forma como o Espírito Santo revelou essa palavra. Que o problema não está em apenas eu pegar minha aljava e dizer, eu vou lá fora e vou agora pregar e vou combater contra o diabo e vou trazer vidas para Jesus. Não é isso. Isso não é o problema. Isso é uma consequência que vai acontecer. Claro que eu tenho que orar, claro que eu tenho que ler a palavra, claro que eu tenho que jejuar, claro que eu tenho que fazer as coisas que são básicas da vida espiritual, tá? Não é porque eu falei que a árvore não faz um esforço para ter o fruto, que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Colaborar com o Espírito Santo de Deus. Mas, quando eu estou permanente em Cristo e Cristo está permanente em mim, isso apenas flui. O fruto apenas flui. Eu tenho desejo de falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho desejo de testemunhar o que Cristo fez em mim. Eu tenho desejo de dizer o que Ele está fazendo na minha vida. Isso é fato, não para a vanglória, mas para a glória do próprio Cristo, daquele que está executando a sua obra. Então, irmãos, quando nós não conseguimos estar nesse lugar de permanência, nada acontece. O pastor tem que ficar implorando, pelo amor de Deus, irmãos.
Faltou só o bichinho dizer assim, pelo amor de Deus, meus irmãos, próximo domingo venham de novo, para não perder a continuidade do estudo. Gente, existe um pastor aqui que está querendo dar estudo, que está dando estudo bíblico. Estudo bíblico edifica nossas vidas, descortina paradigmas malignos, fortalece a nossa fé. Vocês estão entendendo o que é isso? Estudo bíblico é preciosidade. É Deus derramando aqui conhecimento. E o pastor está pedindo, pelo amor de Deus, não falte não, meus irmãos, para que não tenha ruptura no entendimento. Vocês estão entendendo como é que está o nosso coração? Isso fala a respeito de nós. Você não pode dizer assim, eu não aprendo nada naquela igreja, porque não tem ensino bíblico. Tem. E não é ensino bíblico A mais B é igual a C, não. É ensino bíblico de qualidade. Porque o pastor trouxe um ensino bíblico aí maravilhoso, está ministrando ainda, falando sobre as cosmovisões. Algo maravilhoso, que se a gente não entende, não sabe, a gente vira até o que não... A gente tem uma visão de mundo que não era para a gente ter, por não conhecer que aquilo é contrário a Deus. Vira refém. Vira um crente progressista. Começa a querer defender causas que são contrárias ao Evangelho. Isso fala sobre cosmovisões, queridos. Então, veja bem, essa resposta que nós estamos dando a isso que Deus está derramando, fala de como estamos. Fala da prioridade, dessa prioridade de a quem estamos dando essa prioridade. Amém, gente? Pastor, aqui puxão de orelha é necessário, queridos. É necessário. É necessário porque nós estamos avançando. Estamos subindo degraus. Então, assim, não tem como a gente retroceder mais. Em nome de Jesus, amém? É daqui para frente. O caminho é progressivo. Amém? O caminho é progressivo. Então, assim, não tem mais... não, mas é porque... Não, gente, se comprometa. Se você permanece, Cristo permanece em você, o fruto vai fluir. O fruto vai ser abundante. O fruto vai ser algo que vai ser inevitável. Ô, glória! Vai ser inevitável. Eu comecei a pensar agora nessa palavra. Vai ser inevitável não frutificar. Amém, gente? Vai ser inevitável. Onde você passar, você vai querer falar de Jesus. E a palavra de Deus que está em você, Jesus que permanece em você, vai ser tão poderoso que vai capturar o coração daquela pessoa. Oh, glória! E ela vai dizer, oxi, e é assim, é? Eu não sabia não. Então vou para a igreja com você. Onde é a sua igreja? É longe para ela. Indique uma igreja mais perto da casa dela. Mas não deixe o fruto nem a semente se perder. Amém, queridos? Precisamos entender o teor dessa palavra. Estamos enxertados aonde? Onde é que estamos enxertados? Não fale com confiança. Oxi, na videira mesmo, fale com confiança, na videira. Viu? Não fale com medo de errar, não. Na videira, pastora. Vamos de novo. Onde estamos enxertados? Quem é o agricultor? Não, o agricultor é Deus. A gente corrige. Vamos de novo. Onde estamos enxertados? Olha a pegadinha. Quem é a videira? Ainda teve erro, mas glória a Deus. A videira é Cristo. O agricultor é o Pai. E nós somos os... E por que não estamos frutificando?
na videira, em Jesus, se eu sou um ramo nessa grande videira, e o Pai é o encarregado, oh glória, por essa agricultura. Vocês estão entendendo? O próprio Deus está lá adubando, colocando ensino, colocando revelação, derramando unção. É o próprio Pai que é o agricultor. Olha, eu sou o ramo. Jesus é a videira, é a árvore. Eu estou nele. E cadê os meus frutos? Pendurados aqui nos meus braços. Cadê os meus frutos? Amém, queridos? Entenda essa realidade espiritual. Nós estamos na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Nele não falha, nele não se abala, nele nada se muda. Ele é o mesmo, permanece para sempre. Ou seja, não há variação. Ah, pastora, o mundo está um caos. Cristo permanece o mesmo. Ah, pastora, está todo mundo ficando aperreado porque vai aumentar isso. Cristo permanece o mesmo. E nós estamos enxertados nele. E o próprio Deus está lá do alto da sua glória, olhando a sua grande agricultura. Está precisando de adubo, ele derrama. Está precisando de unção, ele derrama. Está precisando de conhecimento, ele dá a oportunidade de conhecimento. E o que a gente precisa mais, irmãos? O que a gente precisa mais, queridos? Permanecer. Apenas isso. Eu preciso permanecer nesse lugar onde Cristo é a videira, onde Ele é o firme fundamento, a pedra angular que não se abala, onde eu tenho força, onde eu tenho unção, onde eu recebo graça, onde eu recebo revelação, onde eu recebo palavra e eu ia frutificar. Não precisa de mais nada. Já estamos num lugar, numa rocha firme, inabalável. Já estamos na rocha firme, que é inabalável. Mas, pastora, eu estou com um problema tal. Enquanto você permanece e depois vai, Cristo cuida do seu problema. Cristo opera na sua causa, querido. Porque Ele é fiel. Amém, queridos? Então que essa palavra hoje, ela gere um remeleixo no teu coração tão grande. Em nome de Jesus. Que hoje tu fique pensando, eita meu Deus, eu tenho que o quê? Permanecer. Eu tenho que o quê? Permanecer. E Cristo permanecer em mim. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe que o diabo tire sua paz, lhe atrapalhe, Não, foca no permanecer. Foca que você está na videira verdadeira. Essa videira não se abala, é forte, é firme, é uma rocha inabalável. Foca nisso, querido. Permanece no Senhor. Vamos fazer um compromisso com Deus hoje? Vamos fazer um compromisso com o Senhor? Hoje. Só para os corajosos esse compromisso. Hoje você vai apregoar um jejum, eu e você. Meia-noite e meio-dia, é um jejum muito razoável, né? Meia-noite e meio-dia é um jejum muito razoável. E a primeira coisa que você vai fazer amanhã é ler a palavra e orar. Amém? Você vai pegar um texto bíblico, um capítulo. Você não vai ler um versículo, correr não. Você vai ler um capítulo. Você vai orar pedindo revelação do Senhor sobre aquele capítulo. E você vai dizer, Senhor, encha a minha boca e me dê a oportunidade de falar para quem o Senhor preparar para mim. E quem o Senhor te enviar, ousadamente fale de Jesus. Não fale do seu problema, não. Não fale daquela situação difícil, não. Fale de Jesus. Vamos fazer esse compromisso com Cristo hoje? Amém? Porque Cristo quer nos usar. Os discípulos já se foram,
dormem em Cristo estão aguardando a redenção. O corpo ser glorificado para todos nós nos encontrarmos. Não vão ressuscitar para vir aqui não, com intrepidez, com ousadia, como em Atos 4, que eles oravam, sendo açoitados e orando, Senhor, obrigada que somos dignos do seu sofrimento. Nos dá mais ousadia, mais intrepidez. Não, Cristo quer nos usar agora. Somos nós que Cristo quer usar. É a igreja de hoje que Cristo quer usar. Amém, queridos? Então vamos fazer esse compromisso com o Senhor hoje. Primeiro, vou ter que cumprir. E o anjo está tirando foco, os anjos. Nós estamos tirando foto, né? A gente está lançando uma palavra profética, irmãos. É um passo de fé. É uma permanência, Senhor. Eu estava oscilando. Senhor, eu não estava conseguindo permanecer. Porque se você permanece, os frutos vão vir e pronto. Amém? Então, a partir de hoje, faça esse jejum, meia-noite, meio-dia. Leia, acordou, leia um texto bíblico e ore. Peça ao Senhor revelação. Senhor, me revela o que quer dizer nessa palavra, nesse texto. E, Senhor, me enche de ousadia e coragem. Para quem chegar até mim, eu possa falar do seu amor. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor, que faz maravilhas. Eu lendo esse texto esses dias, João capítulo 15, e eu estava me maravilhando. Como a estrutura espiritual já está preparada, queridos. Amém? A estrutura espiritual para sermos fecundos e frutíferos já está preparada. Não depende do esforço que vamos fazer, não. Já está preparada. A estrutura, a videira já existe e é o fundamento do Evangelho, é Cristo Jesus. Eu só preciso fazer aquilo que Ele pediu, permanecer nele, ter comunhão com Ele, deixar a palavra dEle trabalhar dentro de mim, a ponto de eu conseguir frutificar. Isso é o frutificar, irmãos, quando a gente entende isso para mim hoje parece que, hoje não, essa semana, parece que a minha cabeça fez assim, pronto, desobstruiu algo. Eu disse, Senhor, não tem nada demais aqui. É permanecer, é estar em comunhão constante. Porque, escute, comunhão é constante todos os dias, não é um dia só. A gente tem uma mania de fazer um jejum, uma leitura bíblica e dizer, eu estou em comunhão. Não, comunhão é todos os dias. Eu decido estar em comunhão com o Senhor em todos os dias. Eu decido estar em comunhão com meus irmãos em todos os dias. Eu decido amar os meus irmãos todos os dias. Eu decido obedecer a Cristo Jesus todos os dias. Amém, irmãos? É uma decisão diária. Escute, esse culto hoje não vai transformar aquilo que você precisa decidir todos os dias. Aqui é apenas um empurrão para você começar a decidir. Mas você vai fazer amanhã um jejum, a partir de meia-noite o jejum até meio-dia, a oração, a leitura, mas no outro dia você precisa fazer de novo alguma coisa para que você possa continuar permanecendo. Amém? Não é um dia só. Todos os dias eu decido estar com Cristo, permanecer com Cristo, permitir que Cristo permaneça em mim, para que eu possa dar frutos em nome de Jesus. Frutos que permanecem. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós fizemos um voto aqui diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos encha de autoridade, de coragem, de intrepidez, para podermos honrar, em nome de Jesus, e viver as consequências desse voto. E ver o Senhor se manifestando através de nós,
por meio de nós, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos orar contra toda inconstância. Em nome de Jesus, queremos rejeitar em nossas vidas essa oscilação na fé, essa inconstância. Em nome de Jesus, nós declaramos que queremos permanecer em Ti, Senhor, e o Senhor permaneça em nós, para que possamos ir e dar frutos, e esses frutos que permanecem, em nome de Jesus, porque nós reconhecemos pela Tua palavra que o Senhor mesmo já nos designou para isso, ou seja, o nosso propósito é esse, ou seja, a estrutura espiritual está preparada, está tudo pronto, só nos basta permanecer, para que o Senhor permaneça em nós e possamos ir e dar frutos permanentes. Em nome de Jesus, Senhor. É assim que nós oramos. Declaramos ao Senhor a nossa total dependência por Ti. Em nome de Jesus. E nós te pedimos perdão também, Pai, quando não fazemos aquilo que o Senhor já nos ordenou. Quando o Senhor tem derramado aquilo que precisamos e nós desprezamos. Quando o Senhor tem derramado conhecimento e nós rejeitamos. Quando o Senhor tem derramado ensino próprio, bíblico, e nós não queremos. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus. Quando com a nossa boca dizemos sim, mas com nossos atos dizemos não. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Que possamos, em nome de Jesus, ser machucados, ser confrontados, ser chacoalhados por essa palavra durante toda essa semana. Em nome de Jesus, Pai. É assim que oramos e já te agradecemos por tão grande amor e misericórdia para conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.